Olha quem está de volta aqui na minha oficina. A serra de mesa GTS 254 da Bosch. Essa máquina esteve na minha oficina, depois ela se foi, agora ela está de volta novamente. E ela tem feito muito sucesso nas oficinas de marcenaria e não é à toa. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de construção de um gabarito chamado Crosscut Sled, gabarito para corte transversal, trenó para serra de bancada, um dos projetos mais pedidos aqui no canal desde o lançamento dessa serra. E se você está pensando em comprar essa máquina, não compra não, segura um pouquinho aí que no final desse vídeo eu tenho informações interessantes para você. Coloca aqui no campo de comentários se você tem uma máquina como essa ou se você está pensando em comprar uma, que eu quero saber. Já deixa o seu like aí, convido você também para se inscrever no canal caso não seja inscrito. Não esquece de assinalar o sininho de notificação e vem comigo. Mas afinal, o que um gabarito de corte transversal faz e por que você vai precisar de um desses? Na serra circular de bancada ou serra circular de mesa, a gente pode fazer alguns tipos de corte. O mais clássico é o corte na longitudinal, onde você pega aqui o sentido dos veios da madeira de comprido que a gente fala, e para isso a gente usa essa régua, ou chamada guia paralela, e você faz o corte nesse sentido. Existe também o corte cruzado, ou chamado de crosscut, onde você faz o corte na transversal. Para isso, existe um acessório na serra circular, que é o goniômetro, ou guia para corte transversal. Mas o que acontece? Essa guia, quase sempre, ela tem um joguinho, e isso incomoda um pouco. E também ela tem uma certa limitação, porque ela tem uma distância aqui do disco de corte. Quando você trabalha com peças pequenas, você acaba tendo um pouco de dificuldade para realizar esse corte. Quando você constrói um gabarito para corte transversal, você tem muito mais flexibilidade para trabalhar na serra de bancada, para peças pequenas, quando você precisa fazer cortes repetitivos. E eu confesso que eu me sinto muito mais seguro utilizando um gabarito desse. Para usar esse tipo de gabarito na serra circular, você precisa remover tudo aquilo que está em cima do disco. No caso da GTS 254, é a capa da lâmina, aquela peça de acrílico, e também a cunha divisora ou cutelo divisor, que fica por cima do disco. Dependendo do modelo da máquina, você não precisa remover o cutelo. Eu tenho a GTS 10J e o cutelo ele fica nivelado com o disco, diferente dessa máquina. Só que antes de fazer essa remoção, eu preciso cortar algumas peças para fazer a construção do gabarito. Então eu vou fazer o corte dessas peças primeiro, aí sim eu removo esse sistema. As peças principais que compõem esse gabarito são dois trilhos que encaixam aqui nessa cavidade, uma base, uma régua frontal e uma régua traseira. Depois você pode ter alguns outros acessórios, mas com isso você já consegue construir esse gabarito. Eu vou começar fazendo o corte desse sarrafo que vai encaixar aqui no trilho. Esse trilho depende de máquina para máquina. No caso da GTS 254, eu tenho uma profundidade aqui dessa canaleta de 8 milímetros. E esse sarrafo ele precisa ser um pouco mais estreito, porque ele não pode ficar batendo no fundo. O que eu tenho aqui, ele está com 6 milímetros, então está mais que o suficiente. Falando da largura, medi aqui a canaleta e ela tem 12,7 milímetros, medindo aqui com o paquímetro, que é o equivalente a meia polegada. Vou ajustar a minha guia paralela em 12,7 e vou passar o sarrafo. Atenção, cuidado, como a guia vai estar muito próxima aqui da lâmina, não tem nem espaço para usar o bastão empurrador, cuidado na hora de fazer esse corte. Como o sarrafo que eu tenho aqui ele é grande, eu consigo fazer essa passada e parar a serra antes mesmo de fazer a passada completa, porque aqui eu já tenho o comprimento total da mesa que vai servir para o meu gabarito. Como o sarrafo é bem estreito, eu montei todo um aparato aqui para fazer a passada com mais precisão e segurança. Coloquei um MDF preso aqui com 2 grampos, assim eu garanto que o sarrafo ele fica paralelo aqui em relação à guia lateral e eu não faço esse movimento lateral, assim aumenta a precisão e diminui também o risco do kickback.
Aproveitei e coloquei o próprio bastão empurrador preso com um grampo, assim eu garanto que a peça fica bem rente à mesa. Aqui, claro, corre livremente, então eu vou empurrar em relação ao corte. Como o sarrafo é bem grande, fiz uma marcação aqui com lápis. Quando eu chegar aqui na lâmina, eu posso parar, que eu já atingi o comprimento necessário. Com as peças longitudinais cortadas, eu vou retirar agora a capa da lâmina e começar a montagem no gabarito. E vai ser o maior gabarito para a serra circular que eu já montei até hoje, pode acreditar. Muitas pessoas já me perguntaram como remove essa capa acrílica. Aqui existe um parafuso Torx que ele tem um pino na ponta, então você vai precisar de uma chave Torx como essa aqui, ela existe e ela tem um furo. Nesse caso, como eu vou remover todo o conjunto, eu vou usar a própria chave da máquina, removendo a parte vermelha e soltando o parafuso interno. Truque para colar o trilho. Coloque calços no fundo da canaleta, porque a espessura do trilho é mais fina do que a profundidade. Se eu colocar o trilho direto aqui, ele vai ficar mais baixo e eu não consigo efetuar a colagem. Colocando aqui, ele fica levemente mais alto que a mesa, eu passo cola e consigo colar a base aqui do gabarito. Eu vou deixar ele alinhado aqui com essa face, que é exatamente o que eu vou usar de referência para colar a base. Não é aqui que a gente faz o alinhamento de esquadra, eu vou mostrar depois como que a gente vai fazer. Dica, ajuste o trilho aqui na canaleta. Se estiver enroscando um pouquinho, passa uma lixa. Você pode fazer isso depois, mas é mais fácil você fazer antes da colagem. Vou fazer esse mesmo procedimento em ambos os lados, alinhar a base de MDF e efetuar a colagem. Enquanto a base seca, eu vou trabalhar nas réguas, a frontal e a traseira. E aqui eu vou trabalhar com duas lâminas de MDF de 15 mm. Como o gabarito é grande, eu preciso de estrutura. Se eu usar apenas uma lâmina, não vai ficar legal. Relação à altura, fica a seu critério, estou trabalhando aqui com 8 centímetros. Já fiz os cortes, vou efetuar a colagem das duas e depois a gente parte para a fixação. Agora vem uma das partes mais divertidas, que é subir a lâmina no gabarito. Como que a gente vai fazer? Conectar a máquina na tomada,
Eu vou colocar alguns grampos só para deixar o gabarito bem fixo aqui e vou subindo a lâmina lentamente. Muito cuidado, que a lâmina vai aparecer no centro do gabarito, então não pode ter nada aqui, nada apoiado, nem um grampo, nem nada. Vamos ver como que faz isso. Procedimento super fácil de fazer, só atenção, subir devagar a lâmina e dá tudo certo. Aqui eu tenho a linha de corte como referência e agora eu preciso esquadrejar o gabarito. Como que eu vou fazer isso? Aqui está a minha régua e eu vou pegar o meu esquadro. Use o maior esquadro que você tem, porque assim você aumenta a precisão do gabarito. Encosta aqui no disco. Atenção que você precisa pegar o quê? Você precisa pegar os dentes e não só a parte central, senão dá uma pequena diferença aqui. Coloca o esquadro e aí você traz ele até aqui a régua. Quanto mais preciso for o seu ajuste, mais preciso será o gabarito. Então capricha nessa fase, porque aqui está o segredo de você ter um gabarito super preciso. Eu vou passar cola aqui na régua, vou posicionar, porque eu tenho um tempo de movimentação, faço os ajustes, prendo com grampo, aí sim, por último, eu faço o travamento com parafusos. Aqui na régua de trás você não precisa ter uma referência tão precisa de esquadro, que a gente usa a régua da frente. O que eu vou fazer agora? Vou terminar de abrir o corte aqui do gabarito. Um dos dispositivos de segurança que nós temos que ter nesse tipo de gabarito é aqui na parte da operação dele, onde a gente empurra o trenó. O que acontece? A lâmina fica exposta aqui, então é comum nós fazermos uma caixa de fechamento, que você pode fazer com MDF. No meu caso, eu vou usar um bloco maciço de madeira. Isso aqui é uma sobra de angelim. Eu vou cortar aproveitando o próprio gabarito e já faço a instalação dele aqui na parte de trás. Assim, quando você for operar, você sempre tem alguma coisa protegendo a lâmina e lembrando que seus dedos não podem ficar aqui na área de corte. Para garantir um ótimo deslizamento do gabarito, passe uma lixa fina aqui nos trilhos e também em toda a parte de baixo do gabarito. E eu vou deixar mais uma dica de ouro para você. Toda vez que você precisar garantir o maior deslizamento, funcionamento das peças da sua serra de bancada, de outras máquinas, você pode usar uma cera. Pode ser cera para madeira ou pode ser até mesmo cera automotiva, que a base é a mesma. Aqui eu vou passar nos trilhos, que tem contato direto com a parte interna da canaleta. Eu não preciso encerar a base, eu vou encerar o quê? A mesa da bancada, e vocês vão ver a diferença. E antes de fazer o teste final, eu preciso te contar uma coisa. Lembra no começo do vídeo que eu perguntei se você está interessado, está querendo comprar uma serra GTS 254 da Bosch? Não compra ainda? Sabe o porquê? Dia 19 de março é o Dia do Marceneiro e a Cordeiro Máquinas, apoiadora aqui do canal, estará fazendo uma oferta especial desse modelo de máquina. Então, se você estiver interessado, coloca aqui no campo de comentários
tem interesse, quero saber mais, que eu vou apresentar essa oferta para você. Te convido também para entrar no canal do Telegram de Marcenaria Amadora, o link está nessa descrição, que você vai ficar sabendo de primeira mão quando essa oferta for lançada. E fique atento, porque são poucas unidades. E para fazer o teste, eu vou esquadrejar essa tábua aqui de Muiracatiara. Ela tem 38 centímetros de comprimento por 30,5 de largura. Como esse gabarito é grande, eu consigo até fazer o corte aqui no sentido longitudinal e também o sentido cruzado. Vamos fazer esse corte e vamos ver como é que ficou o esquadro desse gabarito. Ah, ficou bom, hein? Ó, não consigo ver nem a luz pelo outro lado do esquadro. Mudando aqui também. E como a peça é grande, a gente tem uma referência de erro maior. Então com a peça menor a gente não consegue enxergar essa referência. E aqui ficou muito bom. Uma outra aplicação muito comum nesse gabarito é quando você precisa de peças de tamanhos iguais. Você pode usar um bloco fim de curso. Você usa a régua aqui para fazer o travamento com um grampo, encosta a peça, faz o corte, tira uma, encosta novamente e faz outro corte. Assim você vai tirando peças exatamente iguais. Você pode usar também essa régua para prender as peças na hora de realizar o corte. Eu até recomendo porque quando você segura a peça com a mão, principalmente peças que são muito largas, às vezes na hora da passada aqui pode ter uma pequena vibração que você influencia na precisão do corte. Então aproveite aí seu gabarito o máximo possível. Alguns comentários importantes. Com esse gabarito nós estamos operando sem a capa de proteção, mas você tem todo o anteparo aqui que te permite fazer um corte seguro. Tirou o gabarito, vai fazer cortes longitudinais, transversais, você instala novamente o separador aqui e a capa da lâmina. Esse gabarito é um gabarito bem grande, então fique atento se você não está acostumado a trabalhar com esse tipo de gabarito, que muitas vezes acontece, as pessoas vão passando e o gabarito faz o quê? E essa mesa é bem grande, mas tem um limite, então o gabarito ele pode cair. Então fique atento na hora de você realizar todas essas operações e você vai fazer cortes muito precisos. Para minha outra máquina, GTS 10J, eu não tenho esse gabarito. Aliás, eu tinha um, mas ele caiu e ele quebrou. Eu estou operando a serra sem esse gabarito e eu sinto muita falta. Gostou desse gabarito, do passo a passo apresentado aqui? Deixa o seu like aí. Convido você também para se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações para receber os alertas e fique atento a essa grande oferta da Cordeiro Máquinas, especialista em máquinas e ferramentas. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!